a vida se manifestou. Aleluia. Como A de vida nós se manifestou. fez, Aleluia. assim Amém, mesmo Senhor. esvaziou. Amém, Senhor. O seu sangue derramou. Aleluia. Gratidão, Senhor. Servo sofredor, a luz do mundo. Promessa viva que se cumpre. Aleluia. A promessa Palavra que nos leva das trevas à luz. à A escuridão não o venceu. venceu. Bom dia! Bom dia! Aleluia! A escuridão não o venceu. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, Ele é o servo sofredor, a luz do mundo, o bom pastor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom dia queridos. Louvado seja esse nosso Deus, esse servo sofredor. Sofreu, se humilhou e morreu em nosso lugar. E nós que nem merecíamos, graça imerecida. Louvado seja Ele. Bendito seja Ele para sempre. Nós estamos vindo, né, num raciocínio, há uns 3 devocionais. Começamos falando da criação, depois fomos para dizer que o Senhor, né, nos formou do barro, e ali Ele deixou impressões digitais dele em nós, soprou sobre nós o fôlego de vida, a essência dele, que daquele barro de que nós fomos feitos, nós vamos ver, né, no mundo evangélico, chamar outras pessoas de vaso, um vaso abençoado, um vaso cheio, que nós somos como vasos de barro na mão do olheiro, que há vasos de honra e de desonra, né? E nós vamos continuar nesse mesmo raciocínio, falando sobre isso. E hoje, quais seriam as características de um vaso de honra, de um obreiro aprovado? Nós vamos discorrer sobre isso. E está lá em 2 Timóteo 2,15, quando fala assim, é Paulo falando para Timóteo. Lembre-se, Paulo estava já condenado, sentenciado, e ele chama aquele jovem, diz que ele era jovem. A Bíblia não diz a idade, mas pelos cálculos dos teólogos, dos estudiosos, ele não tinha mais do que 18 anos. E chama aquele jovem e diz para ele, olha, eu estou no fim, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora eu só estou esperando a minha coroa. Mas você, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Paulo estava preocupado, ele ia embora e ele não procurou, né, um discípulo seu mais maduro, mais experiente. Ele procurou em quem ele viu capacidade, unção e disposição de fazer a obra. E era só um jovenzinho que ia ter que enfrentar os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, pessoas que se consideravam realmente entendidas em tudo que se dizia a respeito à religião. E nós vamos aprender quais são as características desse obreiro aprovado.
para hoje. Paulo ia deixar Timóteo na cova dos leões, rodeado por feras, por falsos profetas. E ele tinha que saber manejar bem a palavra, senão ele seria sucumbido. O obreiro aprovado não pode ter do que se envergonhar, né? Ele deve manejar bem a palavra da verdade, e ter uma consciência sempre limpa e andar em santidade e manejar bem a palavra. E estudar continuamente a palavra de Deus. Não dá, queridos, para você pregar uma palavra, evangelizar, sem ter conhecimento daquilo que você está falando, sem se aprofundar, sem desejar saber mais. A gente vai ver que, mesmo sabendo, mesmo tendo autoridade, muitos, né? Tenho 3 exemplos aqui de homens de Deus que de repente perceberam que envergonharam o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. O primeiro exemplo está lá em Êxodo 32, 25, quando o próprio Moisés reconheceu o pecado de Israel, que contribuiu para a vergonha do povo de Deus no meio dos seus inimigos. Foi quando ele desce do monte com as tábuas do mandamento, e ali ele encontra Arão, que tinha ficado responsável pelo povo, e o povo tinha se corrompido e feito para eles um bezerro de ouro como Deus. E é engraçado que quando Moisés questiona Arão faz como Eva, né? E como Adão. Ah, não fui eu que comi, foi aquela mulher que o Senhor me deu que me fez comer. Arão quis colocar a culpa no povo, tirou todo o peso de sobre os seus ombros, e a gente sabe que a verdade não foi bem essa, né? E aí, essa atitude envergonhou a Deus, porque eles sabiam quem era Deus, que eles não deveriam adorar nada feito de pau, pedra, ouro, madeira, e mesmo assim fizeram, envergonhando ao Deus vivo. Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo mesmo aconselha os crentes de Coríntios, dizendo: vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. E aí, por que Paulo estava falando isso para os coríntios? Digo isso para vergonha vossa, porque tem muitos aí no meio que ainda não conhecem Deus. E não conhecem porque não querem. Porque Paulo já tinha ensinado, né, a ressurreição, que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a cultura da ressurreição. Só que alguns daqueles coríntios, eles tinham sido contaminados pela filosofia contemporânea, pela filosofia grega antiga. Para aqueles gregos, eles consideravam tudo que fosse espiritual como sendo extremamente bom, e tudo que fosse carne, físico, como extremamente mal. Então, para aquelas pessoas que acreditavam nisso, que tudo tinha que ser espiritual, a ideia de um corpo ressurreto era inaceitável. E Paulo fala: vocês não têm conhecimento porque vocês não querem, e isso é para vergonha de vocês.
Lá em Isaías 54:4, o Senhor reconheceu o significado do que é ser envergonhado e fez uma promessa a Israel dizendo: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez. Era o Senhor dizendo das promessas que ele tinha para Israel, que eles iam esquecer toda essa vergonha e iam ser exaltados. Lá em Joel 2, 26 e 27, o Senhor traz uma outra grande promessa, dizendo: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu, Senhor vosso Deus, ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Por 2 vezes aparece essa frase: o meu povo não será envergonhado. Porque quando a gente conhece a verdade liberta. Amém, queridos? Mas quantos conhecem a verdade e não a praticam? Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Manejar significa ter habilidade, para operar um determinado instrumento. Lá em Cantares 3:8, Salomão escreveu sobre os valentes de Israel: todos armados à espada, destros na guerra, cada um com sua espada na cinta, por causa dos temores noturnos, destros para a guerra. Quando você vai sair para uma batalha, você se prepara. Quando você sai para pegar o evangelho, você está entrando numa guerra espiritual. Quando você vai pregar, você entra num confronto. No caso da igreja do Senhor, os obreiros são os valentes do Israel de Deus, os quais devem manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6:17 vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Manejar bem a palavra significa interpretar e ensinar corretamente a palavra de Deus, sem desvio e nem distorção, não aumentando e nem diminuindo. Jeremias 23:28 vai dizer assim, 2 minutinhos, eu estou achando aqui. Jeremias 23:28 está dizendo assim: os profetas que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Deus, ele usou sonhos, ele usou visões, pregação oral, palavras escritas, como um meio de revelação. Sim, ele usou, mas eram todas verdadeiras. No entanto, os falsos profetas estavam pregando só ilusões, aquilo que eles queriam pregar. E 2 Coríntios 4:1-2, Paulo ainda aconselha, dizendo: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando como astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia! E lá em 2 Timóteo 4:2-4,
É Paulo de novo exortando Timóteo, dizendo: ó, Timóteo, pregue a palavra, enche a tempo e fora do tempo, retaguardas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão a fábulas. Isso nós já estamos vivendo. Basta a igreja, o pastor, ter uma pregação mais exortativa, né? Basta ele falar sobre o pecado, basta ele falar sobre santidade. As pessoas não querem ouvir sobre isso. As igrejas que são lotadas são igrejas que ficam prometendo riqueza, prosperidade, o céu aqui na terra. Nós sabemos disso. O evangelho não é isso. E ele diz que chegará um tempo em que as pessoas terão comichão no ouvido e vão ficar pulando de igreja em igreja, procurando pessoas que dizem o que elas querem ouvir, não o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E a conclusão de tudo isso, queridos, está em Romanos 14, 18, que diz assim: porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Aleluia, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos dê, Senhor, fome e sede de aprender a Tua palavra, para que a gente possa ensinar com destreza tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Primeiro da criação,